Nem todo começo de relacionamento é um começo de um amor de verdade. Às vezes é só o começo de uma dependência emocional disfarçada de paixão. É exatamente aqui que muita gente se engana. Confunde intensidade com conexão, carência com amor e sinais de alerta como prova de interesse. Nesse vídeo eu vou te mostrar como identificar a red flag logo no início da relação. Como perceber se é sua carência que está te cegando e te enganando e é só um padrão de repetição que você está vivendo. E como diferenciar um vínculo saudável de um apego que mais cedo ou mais tarde vai diferir. Eu sou Virginia Pérez, sexóloga, terapeuta de casais, psicanalista. E eu quero que você fique aqui comigo para aprender um pouquinho como você burlar tudo isso que pode estar te atrapalhando. O erro mais comum do início de relacionamento é você projetar no outro que tá chegando aquilo que aconteceu na relação passada. Às vezes, até algumas dores, algumas feridas, algumas fantasias, idealizações que você acreditava que o outro poderia ser. Eu falo com meus pacientes o seguinte: você vai lá e ativa um filtro e aí a pessoa tem que passar naquele filtro, naquele checklist e simplesmente você não consegue fazer aquela pessoa passar e você dá uma empurradinha para que ela passe. Você tá projetando coisas do passado no presente. Você precisa de entender que nem sempre o que o outro tá falando é real. Às vezes é papo furado, é 7-1 para te convencer daquilo que ele quer. Virgínia, como que a gente vai descobrir que não é um 7-1, Virgínia? Contra fato no argumento. Não tem uma red flag que é fatal, aqueles sumiços repentinos. É de quê? Red flag. São sinais reais que você faz de conta que eles não estão existindo. Quando some, você manda mensagem. Aí a pessoa daí 4, 5 horas te responde e fala: nossa, eu estava muito ocupado, não tive tempo. Bem, ela deveria ter te falado isso no começo do relacionamento, que no trabalho dela ou na rotina dela ela some por algumas horas. Se ela não te falou, isso é um sinal de desinteresse. Final de semana, sexta-feira à noite, final de semana some. Será que essa pessoa não tem um outro relacionamento e você está simplesmente ignorando alguns sumiços? Você não é prioridade para essa pessoa. E aí você começa a se contentar com migalhas de afeto. O que são migalhas? Então, aquela mensagenzinha: nossa, bom dia, tô morrendo de saudade. Some por 6 horas. Nossa, foi muito corrido, não vejo a hora de te encontrar. E aí some mais alguns dias, algumas horas e você fica com esses afetos. Te manda uma música, fala um poema, manda uma foto, fala: lembrei de você e tô morrendo de saudade, mas simplesmente a pessoa age de uma forma, mas não é coerente. Isso de quanto em quanto tempo, Virgínia, que a pessoa faz e a gente não é pra ficar esperando. Mostrando sinais. Então, os sinais estão aí. Você que está ignorando muitas vezes. É muito legal você perceber a sua paixão, as suas substâncias endógenas estão tão afloradas. Às vezes é a sua carência, às vezes é seu padrão de dependência emocional, um apego. Aí a gente vai falar sobre o apego, a gente vai falar sobre o abandono. Você fica ligado e procura esses vídeos aqui no canal porque tá tudo explicando. Às vezes é só essa ferida do abandono e do apego refletindo em você. E você fica se apegando a coisas pequenas e não percebe a red flag, o sinal que tá ali, piscando na sua frente, porque você tá ignorando. Você precisa de entender que quanto maior for sua carência afetiva, menor a sua capacidade de leitura desse relacionamento. Preciso que você entenda que quem está emocionalmente vazio tende a transformar qualquer migalha, qualquer atenção em um grande feito de amor. E você: ai, que lindo, que fofo, que fofa, que maravilhosa ela, ai, o amor da minha vida. Mas não é. Você precisa de parar de romantizar contato muito cedo, essa invasão emocional, quer controlar, quer saber onde você tá, quer satisfação de tudo, quer rotular logo o status de relacionamento se você tá só conhecendo. Pra que status agora tão recente? Precisa de entender isso. Essa questão de não ter coerência com as ações e as falas, isso tudo é sinal de alerta. Essa construção é uma construção real. E esse vínculo pode ser afetivo, emocional, mas pode ser só uma carência. E isso pode estar acontecendo do seu lado, mas não está acontecendo do lado do outro. Então eu preciso que você entenda. Às vezes, esse excesso de urgência, de afetividade, é outra red flag na cena. E aí, como que eu vou identificar essa carência, Virgínia? Eu sei que você falou que vai ser no outro vídeo, mas dá só um pedacinho pra gente? Então, você precisa de se aceitar um pouco mais.
de entender, de fato, o que você está sentindo necessidade. Quem é você? O que você quer? Você de fato quer essa pessoa ou você quer qualquer pessoa? Isso é um sinal importante, porque às vezes você está tão desesperado por alguém que qualquer pessoa te basta. Mas não é qualquer pessoa que te basta. Eu preciso de entender que às vezes você vem de uma relação de abandono, você vai ter essa necessidade de validação. Às vezes você passou por uma rejeição. Tomou um pé na bunda. E aí agora ser aceito faz você aceitar qualquer coisa. E aí não é legal. Essa carência, ela não escolhe critérios. Ela se apega a qualquer um que te promete aliviar a sua dor da solidão. A gente precisa de entender nesse momento que é diferente de solidão, de solitude. Solidão, eu estou sozinho porque ninguém me quer. E solitude, eu estou sozinho porque eu não quero qualquer um. Quem você está nesse momento da sua vida? Quem que você está gerando afinidade? Com a solidão ou com a solitude? Flerte com a solitude. Escolha, saiba escolher. Porque se você não sabe quem você quer, qualquer pessoa se encaixa com essa peça do quebra-cabeça que está faltando. A carência não pergunta se esse vínculo é seguro. Ela só pergunta se alguém ficou por aqui. Porque qualquer um que fica, eu tô aceitando. Será que você precisa disso? Será que a pessoa do teu lado realmente te ama e te valoriza como você merece? Será que você não tá apegado demais a quem realmente não vale a pena e essa pessoa já te deu sinais? A dependência não começa lá no fundo do poço, não. Ela começa com a sua ausência de limites. Você para de se posicionar, você para de estabelecer os seus limites, você rompe e você começa a se anular em prol de um outro. Até a sua agenda deixa de ser sua agenda para passar a ser a agenda do outro. Então eu preciso que você entenda uma coisa que é muito legal da gente entender. A gente idealiza algo, a gente se funde rapidamente a esse algo, faz uma fusão e a gente se torna C1, de 2 passa a ser 1, nessa história do apego, dessa afetividade, desse sonho de um relacionamento de comercial de margarina. A gente tem uma tolerância ao desconforto, daquilo que tira a gente do sério. Então essa pessoa rompeu seus limites e você tolera porque você é resiliente, você fala que está iniciando um relacionamento e que vai melhorar e que vai passar, estão se conhecendo e que isso é só um tempo. E na verdade você entra no estágio de submissão emocional porque você está idealizando algo e quer fundir com alguém e aí você está sempre tolerante até o ponto de você se anular e quando você vê, você está num relacionamento abusivo. Você consegue dar um exemplo de romper limite para a gente poder entender? Sim. Por exemplo, eu gosto de ir na academia e a pessoa não gosta e ela chega e fala assim, nossa, mas você vai na academia todo dia? Não precisa. Por que você não fica comigo ao invés de ir na academia? É tão importante assim você ir na academia? E aí você vai na academia 7 vezes na semana, começa a ir 4, 5, 3... até o momento que você deixa de ir na academia porque você prefere ficar com outro aí na academia. E simplesmente você abre mão de algo que você gostava, um exemplo, de algo que você gostava por alguém. Só que esse alguém, será que vale a pena? E se essa pessoa só tá fazendo isso para te controlar? Que é uma coisa que a gente tem que pensar. Outra coisa, quem ama vai pra academia junto, ou apoia, incentiva porque é algo que você gosta. Então você precisa de saber o que você quer, quem você é, para entender para onde você vai e quem anda do seu lado. Não dá para andar do lado de qualquer um. Pensa nisso. A gente precisa de entender uma coisa nesse momento da carência afetiva, que é uma ansiedade por mensagem. Você fica com o celular lá conferindo o tempo todo. Ai, será que mandou? Será que respondeu? Será que isso? Será que aquilo? Isso significa de você que sua carência está alta. Oscilação de humor conforme a atenção recebida. A pessoa te deu atenção, você está feliz. A pessoa não te deu atenção, você está de cara feia, está irritado, está com nervos à flor da pele. Outra coisa, medo de desagradar. Você, não faz isso, não posso fazer isso, não posso falar aquilo, não posso fazer isso. E você fica ali numa caixa de prego, pisando em ovos, porque você quer agradar. Você tem necessidade de aceitação, de aprovação. E outra coisa, você não consegue estabelecer os seus limites. Sabe por quê? Porque você tem medo, de novo, de ser abandonado ou abandonada. Será que de fato esse relacionamento é saudável? Então eu preciso que você comece a diferenciar um amor saudável que preserva a sua identidade de uma dependência que dissolve. Um amor que permite o tempo, que observa, que constrói, e uma carência que exige garantia imediata. Um amor que precisa de desregular para provar que é forte. E uma relação saudável que te traz paz com interesse e não te adoece, não te gera ansiedade, não te dá euforia.
Eu preciso que você entenda que amor é clareza, é consistência, é respeito, é espaço, é reciprocidade, é coerência. E dependência é urgência, é confusão, é medo, é idealização, é instabilidade e é incoerente. Isso são coisas que você precisa entender. Eu gosto dessa pessoa e gosto da sensação de não me sentir sozinha. Será que a sensação de não me sentir sozinha ela é maior do que o que eu gosto dessa pessoa? Se for, é um erro. Outro erro comum, estou observando quem ela é. Ou estou só tentando fazer essa relação dar certo a qualquer custo. Se você está tentando fazer a relação dar certo, tem alguma coisa de errado. Olha os sinais, se liga. Esse começo tem me deixado em paz ou eu tenho sentido ansiedade, medo, necessidade constante de confirmação? Se você tem sentido ansiedade, o coração está acelerado, está dando frio na barriga e você está inseguro com o que está acontecendo com o rumo dessa relação, outro sinal que você precisa de entender. Não acelere a intimidade. Observe a coerência. Não ignora incômodo, só porque existe uma química. Nossa, tem uma química, né? Nossa, a gente se dá tão bem assim, tem um fogo que acende, Virgínia, meus estômagos saem as borboletas, aquela coisa toda assim, é coisa de louco. Minha filha, talvez você tá tanto tempo sozinha que aí você tá vendo fogo ou nem tem fogo, entendeu? Mais um pouquinho com esse encosto você ia ver que não tem fogo nenhum. Sustentar os limites desde o início. Você não sustenta os limites, aí você cede. Não, porque eu vou fazer isso hoje. Não, mas é só hoje. Aí você cede, fica cedendo o tempo todo. Minha filha, toma cuidado, observa. Observar como essa pessoa lida com a frustração, o tempo que ela leva, a diferença de você e como ela respeita essa frustração. Quando você precisa da ajuda dessa pessoa, qual a disponibilidade de tempo que ela tem para te ajudar? Porque tem gente que fala assim, se vira aí com seus B.O., porque eu tô sem tempo aqui, minha vida tá corrida demais para resolver B.O. E aí, será que essa pessoa é importante? Você é importante para essa pessoa? Quanto essa pessoa é importante para você? É hora de pensar. E entender que não tem começo certo. E se for intenso demais, toma cuidado. Porque ele precisa ser coerente. Todo começo tem que ter coerência. A incoerência é o maior sinal de que tem uma coisa errada te acontecendo. Quando é intenso demais, Virgínia, o que a gente faz, Virgínia? Puxa o freio de mão e dá um cavalo de pau no meio do caminho. Não dá pra gente segurar a intensidade. Nada é tão intenso assim. Esse começo intenso demais significa dizer que tem hormônio desequilibrado. Tem carência afetiva. Tem muita coisa emocional acontecendo. O emocionado sempre perde espaço para o racional. Eu preciso que você entenda isso. Quanto mais racional você for, menos hormônio vai ter, menos substância endógena vai ter e mais assertivo você vai ver. Relacionamento saudável não começa com essa loucura toda. Ele começa com verdade, transparência e coerência. E se você percebeu que muitas vezes não entra no relacionamento por amor, mas entra por medo de ficar sozinho, então esse problema não está no outro, está em você. Esse é um padrão emocional e a sua carência está escolhendo por você. Por isso que está repetindo tanto o mesmo encosto. Você fala, nossa, mas é igual o outro, é igual o outro. É porque é a sua carência que está escolhendo. Por isso o próximo passo é entender essa necessidade de não se prender tão rápido a ninguém. Assista agora esse vídeo aqui sobre dependência emocional e medo de abandono. Porque sem entender a raiz desse padrão de comportamento, você continua chamando de amor aquilo que na verdade pode estar deixando doente, ansioso, frustrado, sem dormir, sem comer. E muito obrigada por estar aqui. Compartilhe esse vídeo com quem precisa, encaminha e até o nosso próximo encontro.